Fala, turminha do Super Ensino, legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da Super Disciplina de História. Pessoal, mais uma aula aí sobre os povos do Oriente Antigo, Egito. Poxa, professor, mais uma aula sobre Egito? Sim, pessoal, porque essa é uma importante civilização, contribuiu muito para a nossa cultura, eles nos deixaram muitos legados, gente, tá? Por exemplo, lembrei agora o papel. Os egípcios já estavam fazendo seu sistema de escrita, né, fazendo seus códigos e tal, num papel no qual eles chamam de papiro. Esse papiro é um vegetal, gente, que eles colhiam ali nas margens do rio Nilo. Então, por um processo aí bem complicado, eles conseguiam fazer o seu papel, chamado de papiro, beleza? Mas olha só, sempre vem à tona, quando estudamos Egito, a questão da religião. O papel, o processo, digamos assim, a crença na vida após a morte. Os egípcios, galera, eles levavam isso muito a sério. Eles acreditavam que quando uma pessoa morria, a sua alma, depois de um julgamento, poderia retornar ao corpo mumificado. Tá aqui o exemplo de uma múmia. Nesse processo da religião dos egípcios, vale salientar, eles eram politeístas, galera. Politeístas significa crença em vários deuses, ou muitos deuses. Bom, gente, os egípcios também desenvolveram, como falamos na aula anterior, técnicas de irrigação, construíram canais de irrigação, diques, enfim, também criaram grandes monumentos, como o Palácio de Luxor, ok? O Palácio de Karnak, várias bibliotecas, enfim, pessoal, era uma grande civilização. E esses caras, viu, pessoal, eles só construíram grandiosas obras gigantescas. Mas para fazer tudo isso, com certeza eles tinham um grande conhecimento matemático, ok? Bom, os egípcios não foram uma civilização apenas com atividades terrestres. Eles também desenvolveram atividades marítimas, gente. Então, quando as caravanas, o comércio terrestre, eles saíam do Egito lá para a Mesopotâmia para fazer suas transações comerciais, por ser uma área de deserto, eles sempre iam à noite, sempre caminhavam à noite. Para isso, gente, para eles não se perderem no deserto, desenvolveram avançados conhecimentos em astronomia, ou seja, os egípcios eles eram grandes astrônomos. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a religião. Os egípcios eles eram politeístas, mas em um momento de sua história, eles adotaram o monoteísmo, na figura de um faraó chamado de Amenófis IV. Esse Amenófis IV, ele adotou o monoteísmo e ele se autodenominou de Akhenaton, ok? Filho do deus Aton, filho do sol, beleza? Então fica a dica aí. O Egito era politeísta, mas em um momento de sua história adotaram o monoteísmo. Este monoteísmo só durou enquanto o Amenófis IV viveu, governou, ok? Após a sua morte, o seu filho aí faz retornar o politeísmo. Pessoal, o Egito Antigo, ele passou por diversas invasões, ok? Então vários povos começaram a invadir o Egito e o seu sistema político, econômico, social e cultural foi se modificando, entendeu? Então a própria escrita hieroglífica, ela precisava atender os interesses de uma diversidade de populações, de egípcios e não egípcios. Então, para tanto, a sua escrita evoluiu, né? Então nós temos aí três tipos: o hieroglifo, tá? A escrita hieroglífica, a escrita hierática e a escrita demótica. Então, o hieroglifo seria o quê? Uma escrita mais antiga, mais arcaica, mais difícil de entender. O grau de complexidade dela era muito alto. Com o passar dos anos, eles adotam aí a escrita hierática, uma escrita aí criada apenas para as elites do Estado egípcio, do Império Egípcio, ok? E o terceiro tipo de escrita hieroglífica, certo? É a escrita demótica. Olha só a palavra, demótica. Então, assim, seria mais ou menos assim, pessoal, a escrita do povo. Demo é povo, entendeu? Então, escrita demótica foi criada aí para a população em geral. Então, egípcios e não egípcios, com um pouco mais de conhecimento, conseguiam entender esse tipo de escrita. Detalhe, essa escrita, ela era de domínio de uma classe social chamada de escriba. Olha só esse senhor aqui, de pernas cruzadas, é um escriba. E graças a eles que nós temos aí essa história para contar a vocês. Obrigado, galera. Faça a lista de exercícios e até a próxima.